falar, mais de 9% da população brasileira está passando fome. O quadro se agravou nos últimos 2 anos, quando os números da fome subiram de 10,3 milhões de pessoas para 19,1 milhões. A insegurança alimentar no país é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Renato Carvalheira, da Coordenação Executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Renato, muito grata pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E vamos começar aqui essa nossa conversa. Olha só, são mais de 19 milhões de pessoas passando fome. Isso significa insegurança alimentar grave. Mas a gente tem também a insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar leve. Somando aí essas três modalidades, qual é o panorama brasileiro? Boa, Estela, eu agradeço enormemente o convite. Eu que tenho minha família, não nasci aí, mas tenho meus pais que são de Pernambuco e até foi professor da Federal de Pernambuco, então tenho um carinho muito grande por essa terra, pelos pernambucanos. Mas falando sobre um dado triste, né, uma situação que a gente percebeu pela rede, né, com a rede de pesquisa que está espalhada pelo Brasil todo, inclusive pessoas que estão aí, como Flávio Valente, enfim, pessoas que estão em Recife, que estão no Nordeste, a gente chegou a esse dado muito em função de um apagamento, né? Eu vou começar, digamos, do começo, uma história para a gente saber desses dados, que é um apagamento dos dados do IBGE, né? Então, o IBGE não conseguiu nem fazer o censo, né? Que já era para ter feito, enfim. Então, há uma dificuldade de dados e, obviamente, isso repercutiu também no dado sobre segurança alimentar. Então, com relação a esses dados que a gente tem notado, é um agravamento da situação, né? Hoje em dia estamos com mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar, e aí temos a leve, a moderada e a grave. Se a gente somar isso, vai dar 116 milhões. E aí, veja, a diferença dessa escala, né? Uma escala brasileira de insegurança alimentar, que é uma escala criada na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e que trouxe aqui para o Brasil, e a gente temos a Ana Segal, que é uma médica aposentada da Universidade do Unicamp, da Estadual de Campinas, ela que digamos, é a mãe, inclusive ela que está também com a gente, né? Eu faço parte da equipe, e aí a gente, com os dados, a gente viu esse 116, considerando que a insegurança alimentar leve é aquela que você já começa a trocar produtos, né? Você deixa de comprar iogurte, troca carne pelo ovo, você vai fazendo esse tipo de coisa, já uma certa dificuldade no acesso. A moderada, você já tem uma redução na quantidade, e a grave, você já tem mais ainda, é severo isso, e você até deixa de comer certas refeições, ou você pula, enfim. Então, você tem esse dado grave. A gente pergunta sempre nos últimos 3 meses se a pessoa teve alguma dificuldade, né? A família, que é o nosso dado, né? Que é o nosso objeto de estudo, sempre perguntando ao chefe de família, né? Então, a gente tem esse dado alarmante, e se a gente juntar a moderada com a grave, que aí está faltando alimento, né? Aí vai dar 43 milhões. Então, esses são os dados da catástrofe brasileira que a gente está vivendo, uma situação que a gente, obviamente, teve uma piora com a pandemia, mas também que não foi só a pandemia que causou isso, né? A gente fez questão de fazer essa escala com 8 perguntas, no mínimo, uma forma de fazer uma comparação com os dados, inclusive, do IBGE, para a gente ter uma evolução desse quadro, né? E a gente está vendo, então, uma evolução realmente perversa, no sentido que já vinha piorando, com a pandemia, ladeira abaixo,
a mais com relação a essa história da insegurança. Renato, tirando aí a pandemia, que agravou consideravelmente a situação, como é que nós chegamos a essa situação? Porque a gente vinha de um quadro de avanço, de reversão, acho que ali de 2004 em diante. Então, como é que a gente sai de uma situação, em princípio, de minimização do problema para uma situação de agravamento do problema? Olha, os dados que a gente tem é que, conforme essa escala que ela foi aplicada pelo IBGE, então, você tem razão, foi em 2004, inclusive, a primeira vez que o IBGE aplicou essa escala, fez essas perguntas, né? Então, em 2004, pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, você tinha uma certa situação, e hoje em dia a gente chega a essa situação que a gente estava antes. A gente subiu, ou seja, a gente deu uma crescida em termos de segurança alimentar, a população começou a comer melhor. A partir de 2014, 13, os dados da PNAD, 2014 e 13, você vai descendo, porque chega a POF, e aí essa escala, pelo IBGE, ela passa para a pesquisa de orçamentos familiares, quando ela é aplicada em 2018, então você tem um quadro pior, e aí 2020, que é o dado da Rede Pensan, a coisa se degringola ainda mais, ela passa mais da metade da população não tem segurança. Agora, o que aconteceu, então, de lá para cá? Bom, os pesquisadores têm um consenso. O primeiro deles é com relação às políticas públicas, né? Se abandonou políticas nessa área, políticas de combate à fome, né? Digamos, o problema estava resolvido. Também, obviamente, outros problemas se agregaram, em termos de orçamento, em termos da inflação, né? Isso faz com que, realmente, a população brasileira que vive na sociedade capitalista tem a maior dificuldade de acesso aos alimentos. Então, são esses dois principais questões. Obviamente, aqui vem que nós estamos, é a terceira questão, que é a pandemia, que é essa crise sanitária, que, obviamente, piorou muito esse dado. Mas a questão de abandono das políticas públicas, né? Logo depois do governo Dilma, né? Com o governo Temer, a gente já sente isso, no governo atual, do Bolsonaro, mais ainda, né? Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia de governo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho que junta especialistas, tanto do governo quanto da sociedade civil, que ficava na presidência, né, dando um sentido de intersetorialidade das políticas públicas, ou seja, cada ministério tinha que ter, de certa forma, a sua forma de atuação, ele fazia essa congregação, ele juntava e dando força a essa questão do combate à fome e tal. E isso foi cortado no primeiro dia. Então, você tem uma negação também das políticas depois no governo Bolsonaro. Não é nem um esquecimento ou deixa sufocar sem dinheiro. É realmente uma negação, se retira isso, né? Hoje não estamos com esse conselho, temos problemas seríssimos, por exemplo, com outros programas de combate à fome. Então, são essas questões. Eu não vou comentar muito as questões da inflação, porque eu não sou exatamente economista, mas o que a gente percebe também é que é uma questão de aumento da inflação, um aumento do preço dos alimentos, né? Muito em função, não só, a inflação também não vem do nada, né? Muito também em função, por exemplo, de um abandono das políticas da CONAB. CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento, ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, aliás, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, isso é o mapa, né? E aí também se negou essa política, no sentido de que, por exemplo, quando você tem um arroz muito caro, você pegava os estoques públicos, o que você faz? Você pega o arroz e joga no mercado. O que faz com o preço? Ele abaixa, claro, porque você tem uma oferta de arroz, com isso também. Isso também foi absolutamente esquecido, foi negado, não temos mais estoque, entende? Praticamente, há um retrocesso nesse sentido, a privatização dos armazéns, dos silos, enfim, há uma reestruturação nesse sentido. Renato, você falou aí em inflação, né? E aí a pesquisa da Rede Pensan, ela se refere a 2020, ou seja, o ano passado. Hoje, a gente tem um peso inflacionário
sobre os alimentos ainda maior do que foi em 2020. E esse peso inflacionário se ramificando aí por vários alimentos. Então, é de se imaginar que os números de hoje são ainda mais preocupantes do que os números revelados pela pesquisa de 2020? Com certeza, com certeza. A gente tem os dados, por exemplo, numa pesquisa feita pela Unicef, que é um fundo das Nações Unidas para a Infância, né? E aí eles fizeram um estudo junto com o IPEC, que é o atual IBOP, digamos assim, né? O pessoal que saiu do IBOP veio para esse instituto, o IPEC, e eles fizeram 3 rodadas, se não me engano, são 2 ano passado e uma mais recente, nesse ano, e eles chegam ao número de 27 milhões, ou seja, 19 nosso, 27. Claro, eles têm metodologias diferentes, a escala deles é um pouco alterada, não exatamente dá para fazer uma comparação como a gente fez. Eles fazem também por telefone, a gente fez por presencial, né? Perguntando às pessoas na casa, batendo lá e tal. Mas o número que eles chegam é que 27% da população estão com problemas nesse sentido de insegurança alimentar, porque não afirmaram que diminuíram, de certa forma, os alimentos em casa, enfim, não estão conseguindo mais literalmente comer, estão passando uma situação de fome. Inclusive, a Rede Pensando está fazendo um grande esforço agora para um segundo inquérito que a gente quer fazer no final do ano, né? É bom comentar aqui para as pessoas que estão vendo e nos ouvindo, que é um segundo inquérito que a gente vai fazer, inclusive, com amostra maior, porque nesse que a gente fez em 2020, a gente não conseguiu desagregar os dados, a amostra era 2.180 domicílios, a gente não conseguiu desagregar os dados para estados, muito menos município, né? Município a gente não vai fazer nem tão cedo, mas, enfim, com relação aos estados, é possível a gente fazer agora, a gente está tentando uma amostra maior, claro, é mais caro, enfim, mas a gente está tentando com outros parceiros, para que a gente tenha essa noção do que está acontecendo hoje, em termos, e ter assim, um pouco mais de dados desagregados para a gente entender melhor a situação, inclusive, de cada estado. Acho que vai ser bem interessante. Renata, a gente vai fazer um intervalo agora, bem curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a insegurança alimentar no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a insegurança alimentar no Brasil. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Renato Carvalheira, da Coordenação Executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Lembrando para você mais uma vez que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. 2 perguntas para você que eu vou juntar numa só, mas eu estava vendo o seu perfil, o seu currículo, e vi lá que quando você fez mestrado em Sociologia, você defendeu uma dissertação sobre Josué de Castro, o pernambucano Josué de Castro, que foi um pesquisador que pautou a fome para além de uma fatalidade, trouxe essa fome para uma esfera política, para uma esfera social, decorrente do latifúndio, dos problemas sociais e tal. Aí isso ali na década de 50, década de 60. As 2 perguntas que eu quero trazer para você é se, sim, a fome é um problema histórico no Brasil e como é que o Brasil de hoje encontra com Josué de Castro. Muito bem. Eu antes só vou fazer uma correção, que eu tinha comentado de 27%, mas na verdade é 17% e 27 milhões. Então, corrigindo os dados aí da Unicef. Com relação ao Josué de Castro, eu até sou especialista nele, tenho uma grande paixão por esse autor,
E quando eu estava fazendo sociologia aqui na Universidade de Brasília, eu me deparei com a absoluta falta de estudos, de teses, de mestrados sobre ele, né? Eu tinha participado no Rio, aquela época era o começo dos anos 90, 92, tinha acabado de sair aquele estudo do IPEA que falava de 32 milhões de famintos e tal. E aí, em 94, teve um encontro no Rio também, a temática da fome. Então, eu estava fazendo o meu curso e decidi trabalhar com o tema da fome, né? Fazer uma monografia final de graduação sobre a questão da fome. Foi daí que eu me deparei, obviamente, com Josué. E daí também descobri a falta de estudos, né? Um certo apagão, né, de propósito com relação ao autor, principalmente em função da ditadura, né? A ditadura sumiu com os livros dele, apagou essa grande personalidade, que, segundo, não sou eu nem que estou falando, Darcy Ribeiro falava isso, nos anos 50, existia umas 5, 6 pessoas para você conversar sobre os problemas do mundo, e um deles era José de Castro, que era chamado por, sabe, Marrocos, estava ali na Rússia, ele estava nos Estados Unidos, ele tinha uma capacidade, uma articulação enorme, era bastante respeitado, né? Então, a fome é histórica, Estela? A fome é histórica, e histórica também são as políticas públicas. José de Castro tem uma impressão, o seu dedo, em várias políticas públicas que, inclusive, a gente vê hoje. Por exemplo, você tem uma ideia, o salário mínimo, um decreto de 40 lá no governo Vargas, por trás está um estudo que ele fez na Torre e outros bairros de Recife sobre as condições da classe trabalhadora, tentando entender como é que ele foi contratado para aumentar a produtividade dos trabalhadores. Ele chegou, olha, a produtividade só se aumenta e aumentar as condições de vida das pessoas. Estão vivendo muito mal, não estão se alimentando bem, não estão se vestindo bem, etc. Então, ele tinha essa percepção. Então, a questão do salário mínimo, a questão do programa, por exemplo, da alimentação do trabalhador, tem o dedo dele, a política nacional, o Programa, aliás, Nacional de Alimentação Escolar, tem o dedo do Josué de Castro. Então, ele tem... Quando eu fui estudando ele, interessante que eu fui estudando a história da política de alimentação, nutrição e combate à fome nesse país. Eu fui descobrindo várias coisas, né? Então, a fome é histórica, e é histórico também o seu combate, as formas, existe toda uma história. Eu, inclusive, fiz uma tese sobre o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e procuro resgatar essa história, né? Ontem, se não me engano, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, fez um debate muito interessante da pessoa da Ana Peliano, que tem estudos muito interessantes sobre o histórico dessa política, uma das pessoas que mais sabem, infelizmente ela faleceu, mas mais sabiam sobre essa questão, né? E como hoje está, e como está esse resgate de José de Castro. Ora, em função dessas questões que eu coloquei, né, do esquecimento, negação dessas políticas públicas de combate à fome, a questão inflacionária em termos de economia, com relação também trazendo esse problema. E o terceiro ponto da pandemia, que agravou muito essa questão, volta o tema da fome à tona e volta, obviamente, José de Castro, porque, olha, quem mais no Brasil trabalhou, um teórico, ele foi médico, ele foi sociólogo, foi geógrafo, foi diplomata, escritor, que trabalhou sobre o tema? Ora, o José de Castro. Então, ele volta à tona, inclusive várias iniciativas, né? Por exemplo, acabou de acontecer um encontro de redes de pesquisa sobre esse tema, né, de soberania e segurança alimentar e nutricional. Está lá o Josué de Castro, né, homenageado. Eu estou participando também de uma cátedra de Josué de Castro na USP, está lá o nome dele, tentando fazer uma nova geografia da fome, uma nova narrativa sobre o que está acontecendo. Então, ele está nesse cenário, sim, está muito presente. Renato, pelo que você está dizendo, parece impossível você avançar na questão da fome, avançar na questão da insegurança alimentar. Quando eu digo avançar, quer dizer avançar para o bem, né? Sem geração de políticas de combate à fome propriamente e políticas de geração de emprego. Se é assim, a nossa perspectiva é muito ruim, porque a gente não tem isso aí assim muito bem colocado no radar do Ministério da Economia, por exemplo.
Perfeitamente, Stella. Sua percepção é clara, né? É uma política neoliberal, é uma política de um Estado que tem que sumir, não é um Estado mínimo que está aí, né? E também não é só neoliberal, é ultraliberal. O Estado parece que tem que sumir, ele só vai ficar, digamos, ao controle do que está acontecendo. Mas o que a gente vê de experiências, de políticas públicas de combate à fome, né, é que o Estado, sim, tem que estar presente. E aí você tocou no ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte: o problema da fome é um problema complexo, e complexo será a sua solução. Então, veja, não é só a melhora da economia, e mesmo que a economia melhore, e a gente não está vendo muito isso, né, mas mesmo que a economia melhore, não significa que vai acabar com a fome, a pobreza e a miséria. São lógicas que muitas vezes não andam juntas. Então, a melhora de uma economia pode melhorar, claro que pleno emprego, claro que um salário mínimo, não do jeito que está, mas um salário mínimo que acompanhe não só a inflação, que avance também. Claro que o pleno emprego, as pessoas todas... Claro que isso tem um rebatimento sobre a fome, é óbvio. Mas não é só isso que resolve. Porque senão não existia, por exemplo, fome nos países desenvolvidos. Isso existe. Nos Estados Unidos existe fome. Mesmo com pessoas empregadas, porque elas ganham tão pouco. Tem dificuldade de acesso, principalmente à alimentação saudável, uma alimentação muito calórica, macarrão instantâneo, suco em pó, refrigerante. Essas coisas, para um nutricionista, eu não sou nutricionista, claro, mas essas coisas não são alimento. Então, há também um tal fenômeno da fome gorda que a gente vê, não é de hoje, né? Que é as pessoas aparentemente gordinhas, mas elas estão nutricionalmente muito fragilizadas, entende? Então, o que a gente vê é isso. Diga, Estela. Não, termina, depois eu faço. Não, era isso. Ó, eu vou pedir para você comentar a fome no Brasil sob dois eixos, né? A situação que a gente enfrenta hoje sob dois eixos. O empobrecimento da população, você tocou nesse assunto, e o outro ponto é o preço dos alimentos. Aí eu estou me referindo à carga tributária, que parece que no Brasil é bastante alta. Então, eu queria que você trouxesse esse problema da fome ou da insegurança alimentar a partir desses dois pilares. Carga tributária e o empobrecimento da população. Ok, então vamos lá. Como eu disse, obviamente, o empobrecimento da população tem um rebatimento, porque a fome e a pobreza, elas são irmãs siamesas. Mas elas também têm lógicas diferentes de você combater, mas elas andam muito juntas, né? Então, esse é o primeiro fato. Isso é um fato que tem que ter pleno emprego, economia melhor e tal, para essas pessoas terem renda. Também tem que ter políticas voltadas especificamente para o tema da alimentação. Por exemplo, apoio à agricultura familiar, questão da alimentação escolar. Estão acabando, por exemplo, com um programa muito interessante, que é o programa de alimentação, de aquisição de alimentos, né? Um programa que junta quem precisa vender, tem um certo, uma certa, digamos, mercado institucional que a gente chama. O agricultor ele precisa saber uma certa regularidade, essa palavra, para a sua venda do seu produto, para ele fazer seu planejamento, comprar sua motinha, etc., né? Aumentar a sua produção. E, do outro lado, que é o PA que faz, para quem precisa receber, seja o pessoal da alimentação escolar, seja instituições beneficentes. Então, ele junta essas duas pontas interessantes. Então, com relação à pobreza. Com relação ao problema também da fome, veja, como eu disse, se é complexa essa questão, também complexa é a sua solução, né? A solução da fome também parte por políticas que englobam não só o Estado, e aí o Estado federal, né, o Estado, as federações, o município, o Estado e a União, né, também se envolve a questão das organizações sociais. Ela precisa incorporar essas políticas na sociedade civil, né? Então, o que a gente percebe é também um corte nessa lógica com relação à participação social nesse governo. Isso é bastante grave, né? Porque conselhos
que existem, por exemplo, da saúde já há muito tempo, com o CE, etc., são fundamentais para a política de combate à fome, né? E aí, perdão, a segunda questão, Estela, que você tinha colocado? Era a carga tributária. Se a carga a carga tributária, Estela, ela, você sabe, no Brasil, quem paga mais imposto, no final das contas, é o pobre, né? Tem um peso muito grande no consumo, né? Então, o que faz? Que os ricos paguem menos, proporcionalmente, é claro, e os pobres pagam mais. Isso está dado. Inclusive, a reforma que estão tentando fazer não tem nenhum sentido de justiça social nesse aspecto. Então, isso vai acabar, como nesse país, sempre acaba para os pobres pagando mais. Então, essa carga tributária ela é muito injusta. Não significa que ela é maior. Por exemplo, países como na Noruega, acho que a classe média paga, eu não lembro exatamente, mas é mais de 50%. Não significa que é alto no Brasil. Significa, claro, que também tem uma questão de resposta do Estado, da eficiência dessas políticas públicas, né? Você pagando, você recebe segurança, você recebe escola e tal. Não, muitas vezes isso não acontece, mas o fato é que há uma grande, nesse país, uma grande desigualdade e uma grande injustiça em relação a essa tributação. Os pobres, que não deveriam ser, deveria ser o contrário, os ricos pagam mais. Inclusive, Estela, você sabe também, e o ouvinte aqui, e quem está nos vendo, que até hoje, na Constituição, está escrito lá na Constituição, temos que fazer os ricos pagarem impostos. Até hoje isso não foi regularizado, regulamentado, não tem lei, não tem nada, está lá, solto, né? Os ricos precisam pagar mais imposto, ora, é uma questão de justiça social. Esse país foi escravocrata durante muito tempo. Em 1888 foi ontem que a gente saiu da escravidão. Então, a gente precisa, obviamente, ter uma política, né, de combate à desigualdade. Renato, o tempo da gente acabou, eu tenho um monte de pergunta aqui que eu não vou poder fazer para você. Você volta numa próxima oportunidade e aí a gente conversa, quem sabe, sobre as consequências da fome para um país como o Brasil. Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião mais uma vez e até breve.